O encanador me fitou com uma intensidade que arrepiou minha pele. Dona, pegue só o indispensável e deixe este apartamento imediatamente. Nem mencione isso para o seu filho ou para Nora. Sua existência está em jogo. As mãos dele vibravam ao recolher as ferramentas. Aí, eu entendi que a falha no meu banheiro não era só um gotejamento banal, mas algo bem mais sombrio, algo que eu jamais sonharia achar nas paredes do meu próprio lar. Antes de prosseguir, veja se você está inscrito no canal e deixa nos comentários de onde está vendo esse vídeo. A gente curte saber até onde essas narrativas vão chegando. Tudo se iniciou numa terça-feira rotineira. Eu preparava o desjejum na cozinha apertada do AP, que compartilhava com meu filho Carlos e a esposa dele, Renata. Com 68 anos, dividir espaço com a família pareceu a escolha lógica depois da partida do meu companheiro. Carlos me convenceu a vender a casa antiga e vir para o apartamento deles há mais ou menos um ano. Mãe, você não dá para ficar isolada naquela mansão gigante. É arriscado para sua fase da vida. Ele defendeu com o zelo que sempre exibiu. Eu resisti a princípio. No fim das contas, aquele imóvel abrigava 40 anos de recordações. A infância de Carlos, os aniversários, os natais, uma existência toda erguida junto ao meu esposo que se foi. Mas devagar, a solitude pesou demais. E foi assim que negociei a casa por um preço bom e me instalei no quarto de visitas do AP de Carlos e Renata. Nos primeiros 7 dias, tudo fluía ideal. Eles se importavam, me chamavam para as refeições, indagavam sobre minha rotina. Porém, aos poucos, uma alteração surgiu. Não dá para pinpointar o exato momento, mas notei que me esgotava com maior rapidez. Apareciam cefaleias constantes, vertigens esporádicas. Culpei pela tensão da mudança, pela idade pesando. Afinal, quem com 68 anos não tem algum mal-estar corporal, né? Foi nessa época que avistei um gotejar modesto no banheiro que é meu. Uma marca úmida surgiu no forro logo sobre o box. Falei pro Carlos na ceia. Filho, creio que rola uma infiltração no banheiro do meu dormitório. Ele interrompeu a mastigada e lançou um vislumbre veloz para Renata. Algo nessa troca me desconcertou, mas não decifrei o motivo. Deixa que eu checo mais tarde, mãe, rebateu, retornando ao prato. 3 dias voaram e a marca cresceu. Gota d'água começou a cair no piso do banheiro. Toquei no assunto de novo. Relaxa, mamãe. Amanhã, sem demora, eu chamo um profissional, garantiu Carlos, fugindo do meu olhar. No dia seguinte, durante o meu café, escutei o interfone. Carlos já tinha arrumado para o emprego e Renata permanecia no quarto. Fui à porta e dei de cara com um sujeito na faixa dos 50, porte médio, trajando um macacão azul surrado. Bom dia, madame. Eu sou Roberto, o hidráulico. Cheguei para inspecionar uma infiltração. Guiei ele para o banheiro e apontei a marca no teto. Ele analisou com cuidado, solicitou permissão para checar o andar superior e retornou uns 20 minutos depois. Quote, justificou. O defeito está na canalização interna. Enquanto ele operava, me pus a arrumar o rango. Renata emergiu do quarto, me saudou de passagem e abandonou o AP sem explicar o destino. O quietude foi rompida pela voz de Roberto me invocando do banheiro. O timbre soava alterado, ansioso. Quote. Ao adentrar o banheiro, reparei que ele escavara um furo pequeno na parede. A face dele empalidecera, perolões de suor na fronte. Espiou em volta como se confirmasse que estávamos de fato isolados. O que rolou? Achou o defeito? Descobri uma coisa, mas não se trata de hidráulica, murmurou baixinho. A senhora reside aqui faz quanto tempo? Um pouquinho mais de um ano. Por qual razão? Ele pausou, medindo as expressões. Dona, existe um aparato embutido nessa parede que não pertence ali. Algo arriscado.
Meu pulso disparou. Que espécie de objeto? Ele indicou o orifício na parede. Olhe você mesma. Cheguei mais perto e espiei pela fenda. Inicialmente só enxerguei canos comuns, mas logo percebi uma anomalia. Um aparelhinho compacto com mangueiras delgadas ligadas a um tanque cristalino repleto de um fluido verdoso. O que é isso aí? Trata-se de um mecanismo de liberação de compostos no ambiente. Ele está atrelado à ventilação desse banheiro e solta doses mínimas de agentes químicos toda vez que a senhora ativa o chuveiro ou gasta água aquecida. Ele interrompeu. O vapor auxilia na propagação da matéria, que depois é aspirada. Mas isso não cola. Por qual diabos alguém instalaria tal coisa no meu banheiro? Roberto inspirou forte antes de contestar. Quote. Quem colocou isso ali entende perfeitamente do que se trata. Quote. 3. Trata-se de uma instalação meticulosa, projetada para passar despercebida. Quote. 4. Carlos lida com química em escala industrial. Quote. 5. E o valor da venda da casa? Está numa conta compartilhada. Ele afirmou que facilitaria o controle das minhas despesas. Quote. 6. Vou pegar um pouco desse fluido como evidência. A senhora deve abandonar este lugar agora mesmo. Leve só o essencial: papéis importantes e itens pessoais básicos. E não comente nada disso com seu filho ou a nora. Para onde irei? Conheço um conhecido que gerencia uma hospedaria a poucos quarteirões. É um local confidencial e protegido. Depois, buscamos a autoridade policial em conjunto. Quote. 7. Pronta para ir? Quote. 8. Dica final. Se ele telefonar, responda com naturalidade. Alegue que saiu para compras ou para rever uma conhecida. Evite alertar qualquer desconfiança até nos instalarmos. Quote 9. Aqui, a senhora se manterá a salvo por hora. Quote 10. Farei contatos necessários. Tenho um agente da lei íntegro que nos auxiliará. Quote 11. Chegou a hora de partirmos. Quote 12. Qual é o nosso destino? Quote 3. Um refúgio nos subúrbios. Trata-se de um espaço destinado à salvaguarda de testemunhas. Quote 14. Chegamos. Quote 15. 2 agentes permanecerão vigiando o corredor. Quote 16. Meu Deus. Quote 17. Acham que fugiram da metrópole? Quote 18. E agora? Terminou? Quote 19. Não exatamente. Temos de confirmar se de fato debandaram ou se só buscam enganar as autoridades. Quote 20. O grupo responsável pela nossa locomoção surge em cerca de 1 hora. Enquanto isso, evite se aproximar das vidraças. Quote 21. O que houve? Quote 22. Os guardas no corredor não os avisto. Quote 23. Há algo de podre. Quote 24. Os guardas deviam aparecer no hall. Quote 25. Mãe. Quote 26. Mãe, eu sei que você soube do nosso esquema particular. Quote 27. Destranca a porta, mãe. Vamos acertar isso como uma família. Quote 28. Como me localizou? Quote 29. Acompanhe o veículo. Sempre me saí bem em vigiar alvos sem que percebam. Um baque na porta me sobressaltou. Carlos passara a chacoalhá-la. Basta de papo, mãe. Meu prazo acabou. A abertura por fim se rendeu. Roberto acenou para que eu saísse na frente. Era estreito, mas factível. Ao me contorcer pela moldura, captei o estalo da madeira se partindo. O acesso do banheiro fraquejava sob os impactos. Você não foge dali, berrou Carlos, o timbre abandonando qualquer fingimento de tranquilidade. Logrei atravessar a janela e aterrissei numa grade de ferro, integrante da saída de emergência do edifício. Roberto surgiu em seguida, mais veloz do que eu previa para um homem de sua faixa etária e compleição. Rápido! Murmurou, indicando o piso inferior. Devemos descer antes que ele nos pegue? O corrimão de aço gemeu debaixo dos nossos calçados ao lermos velozes. Ao atingirmos o segundo nível, um alvoroço veio de cima.
Carlos lograra sair pela janela do banheiro e nos caçava. Quote. 30. O grito reverberou pelo beco, alterado pelo ódio. Quote. 31. Prosseguimos a descida até o solo. Minhas juntas latejavam, o peito ameaçava arrebentar, mas o pavor me propelia. Ao toparmos com o pavimento, Roberto me arrastou rumo à Avenida Central. Quote. 32. Arfou. Quote. 33. Fuja. Quote. 34. Não, Roberto. Quote. 35. Dirija-se à delegacia já. Quote. 36. Acelere, por favor, acelere. Quote. 37. Madame. O que se passou? Quote. 38. Meu filho. Quote. 39. Meu filho tentou acabar comigo. Quote. 40. Senhora Elisa. Quote. 41. A senhora logrou êxito em alcançar a autoridade. Quote. 42. Por sua causa. Quote. 43. Você preservou minha existência, Roberto. Era só o dever cívico. Você foi além disso. Apostou tudo por uma forasteira. Quote. 44. Oi, mãe. Quote. 45. Por quê, Carlos? Quote. 46. Por que não veio atrás de mim pedindo socorro para suas dívidas? Quote. 47. Pedir? Você imagina que uma grana de $500.000 se pede assim de favor? Fora que você sempre foi mão fechada com o dinheiro. É pro meu futuro, Carlos. Não dá para torrar com as besteiras de vocês, Carlos. Então, optei por te eliminar. Minha voz vacilou, mas segurei a postura. Era o jeito mais prático, rebateu ele, como se falasse de um plano de entregas. Rápido demais, chamaria a atenção. Devagar demais, perigoso. Renata mirou no ponto exato. Aquela frieza me deu nojo. Parecia conversa com um desconhecido. Você não sente nada? Nem uma ponta de arrependimento? Ele me observou um instante, cabeça inclinada de leve. Sinto fúria por ter errado, por menosprezar um encanador metido, por ter sido descuidado. Parou um pouco. Arrependimento? Não era você contra mim, mãe. No fundo, priorizei eu mesmo. Essas palavras cortaram de vez qualquer laço que restasse entre a gente. Fixei os olhos no sujeito ali na cama. E não avistei mais o meu menino. Só um forasteiro arriscado, que por acaso levava o meu DNA. Tchau, Carlos. Falei seco, me virando para ir embora. É só isso? Não vai me defender? Não vai bancar advogados top para o seu filhinho querido? O tom dele pingava deboche. Parei no limiar da porta, dando uma olhada final. Meu filho acabou no instante em que planejou minha morte. O que tá aí agora é só um bandido que vai pagar pelo que aprontou. Saí dali sem virar, com uma sensação esquisita de leveza. O elo se quebrara, a escolha feita. Eu prosseguiria, livre da culpa ou do ônus pelas decisões dele. 6 meses voaram desde aquela manhã trágica. O processo contra Carlos e Renata andou célere, com provas que não deixavam dúvida. O bloquinho de anotações detalhadas sobre os meus males, os traços de veneno, os laudos médicos e os relatos de Roberto junto com os dos guardas montaram um dossiê inabalável. Carlos pegou 25 anos por tentativa de assassinato agravado. Renata levou 18 como parceira e por ter dado o expertise químico para o esquema. Nenhum mostrou pingo de culpa no tribunal. Roberto sarou todo dos machucados e viramos comparsas inseparáveis. A bravura e a retidão dele me recordaram que o mundo ainda tem gente decente, mesmo quando os mais próximos nos apunhalam pelas costas. Desfiz-me do apê que comprara com a grana da casa antiga e rumou para uma pacata vila à beira-mar, escapando das lembranças e do sofrimento. Com o que sobrou do dinheiro, montei uma organização para socorrer velhos vítimas de maus tratos da família, um problema bem mais frequente do que o povo supõe. Agora, na varanda da moradia nova, olhando o oceano, repasso na cabeça o que rolou. A mágoa não some nunca por completo. Como sumiria? Perder um filho para o xadrez é arrasador. Perder para cobiça e maldade é pior ainda. Mas existe uma calma peculiar em aceitar a realidade, por mais que doa.
As folks me questionam como sigo em pé após tal facada. Não tem resposta fácil. Todo dia é uma decisão deliberada de não deixar o que Carlos fez moldar o resto dos meus dias, de não ceder a rancor o tempo que sobra. Entendi que parentesco vai além do sangue. Roberto, que nada me devia, botou tudo em jogo para me resguardar. Os guardas que me ampararam, os profissionais sociais que me auxiliaram a recomeçar e os conhecidos recentes nessa vizinhança, todos viraram minha família adotiva. Aprendi também a dar bola para os meus pressentimentos. Tinha indícios que eu fingi não ver, instantes de inquietação que enterrei por crer que um filho nunca feriria a mãe. Hoje, sei que o mal pode brotar em qualquer canto, inclusive nos que achamos conhecer de cor. De quando em vez, ao ver o sol mergulhar no mar, lembro o menino que Carlos já fora, o neném que nintei, o pivete que treinei para pedalar, o moço que abracei depois do primeiro desencontro amoroso. Quem sabe aquele garoto se foi bem antes do adulto tramar contra mim? Quem sabe eu só não notei o vazio? O telefone bipa, cortando a divagação. É Roberto, para acertar o rango de sempre. Sorrio, enquanto trocamos papo sobre miudezas, o tempo, um livro na mesa dele, a mostra de quadros da redondeza que marcamos de ir. A existência avança. Não se desenrolou precisamente como eu havia previsto, porém de maneiras inesperadas e, em certos momentos, simplesmente incríveis. Encontrei uma resiliência interior que eu nem imaginava ter. Compreendi que, mesmo aos 68 anos, dá para recomeçar tudo de novo, erguendo algo fresco a partir dos escombros de uma existência em ruínas. A deslealdade do meu filho me impartiu a lição mais árdua da vida, mas também me proporcionou uma liberdade que eu jamais sonhara alcançar. Atualmente, encaro cada jornada diária com intensidade total, saboreando as delícias simples, fomentando relações genuínas e apoiando quem enfrenta suas próprias decepções dentro da família. E se as recordações sofridas insistirem em me levar de volta ao breu, dirijo o olhar ao mar e reflito que, à semelhança das ondas, a existência avança sem trégua, irresistível, sempre prosseguindo adiante. Então, se essa narrativa te cativou, aperta o botão de inscrição e compartilha nos comentários qual delas te pegou de surpresa. Ah, e vira membro para conferir os vídeos especiais que eu guardo só para esse grupo. Te encontro lá.